Pessoal, a gente hoje vai começar agora nosso segundo dia da oficina de introdução à computação. Esse vai ser nosso segundo encontro. E, e antes da gente entrar de fato no assunto que é hardware e software hoje, a gente quer passar na atividade que a gente deixou ontem, então a gente vai dar uma corrigida e mostrar as respostas certas. Beleza? Eu vou tentar aqui ver se... Tu consegue, Luiz, mostrar a tela da atividade? Consigo, tá aqui já. Pronto. Dá só um zoom aí, se possível. Pronto, vamos lá. Primeiro você coloca seu e-mail aí, Pode ir beleza? descendo, né? Seu nome. Você colocaria seu nome. Aí a gente perguntou ontem o que é computação. Tem o Eric e a Bruna que está aqui. Eles não estavam aqui ontem. E eu acho que eles não assistiram a aula de ontem no YouTube, porém, vocês poderiam responder, mesmo que seja no chat, o que vocês acham que seria computação. Com as palavras de vocês, não precisa estar certo nem errado. O que é computação? Isso. O que é computação? Depende, tem várias áreas da computação. Não. Eu falo do conceito de computação. Conceito, cara, eu sou ruim Sim, com computação. Essa eu passo para a Bruna. pronto. Bruna, você poderia responder o que é computação? Conceito ou também não sabe? Não, não sei não. Pronto, Ô Luiz, então responda aí o que é eu vou computação. responder aqui. A computação, ela, como a gente explicou ontem, ela vem da palavra grega chamada computatio. Não, é uma palavra latim chamada computatio. Essa palavra, ela tem a ver com contar, ou calcular, ou resolver problemas. Ou seja, computação, ela vem da gente resolver problemas, não necessariamente matemáticos, mas lógicos. Isso, ou seja, fazer cálculos e resolver cálculos com qualquer tipo de problemas que apareça. Pode descer. Bom, quem foi Alan Turing? Bruna e Eric, que não estavam aqui ontem. Nunca ouvi nem falar. Nunca vi mais feio. Aí tem as Ah lá, ó, alternativas. tem quatro alternativas. Vocês acham que ele foi um filósofo computacional, um matemático, um técnico de informática ou um engenheiro de matemática computada? aí, aí complica. O terceiro. Bruna disse que foi técnico de informática. E você, Eric? Técnico de informática naquela época. Ah, cara, não sei. Ah, pode escolher qualquer um aí, rapaz. Não precisa estar certo. Mais fácil ele ser um matemático. Sim, tá certo. Alan Turing, ele nasceu em 1912 e ele foi matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo, teórico E britânico. Ele morreu foi em ele que criou 1954. foi ele que foi um dos primeiros que criou o conceito de computador. Na verdade, ele começou com a máquina de Turing, que foi um primeiro conceito teórico de como seria um computador, de como ele, não como ele é hoje, mas ele já tinha tudo pronto ali. Pode passar, Luiz, para a Vamos próxima marcar aqui, questão. seria matemático. Isso. Aí, ó, aí tá a máquina de Turing. Essa máquina bonita aí, com muitos metros quadrados. Agora, essa aqui vai ser difícil, mas quantos processadores tinha a máquina de Turing? Levando em conta que hoje em dia os computadores normalmente possuem só um processador com vários núcleos, vocês acham que a máquina de Turing possuía quantos processadores? Desce mais um pouquinho, Luiz, para ver a última opção. 8, 0, 2 ou 4?
Ai, não sei. 8, sei lá. E aí, Bruna? Você acha que tinha quantos? Eu sei lá, nenhum. Incrivelmente ela acertou no E aí, chute, Luiz? né? É Ele realmente verdade. não tinha nenhum processador. Ele era a base dessas válvulas aqui que você programava, fazia o processo Era meio que assim. à mão. Isso era meio que rodando a válvula e quando ela encontrava como é que chama? O dígito certo, eles pararam a válvula e ia para a próxima, programando uma por uma. No caso, a gente falou de zeros e um e tal. Era nisso que eles faziam esse tipo de programação. Era uma programação bem manual e bem arcaica. Assim, no mundo da computação de hoje. Tá. O que vocês acham que é CPU? Aí temos. Desculpa. Aí temos cinco opções: unidade central de processamento, central de processamento único, cálculo processual unitária, cálculo único particular ou sinônimo de gabinete. Ô Luiz, é qual desse primeiro É o aí, mano? primeiro, pô. É o Até eu primeiro, esqueci pô. o É que o é. primeiro, unidade central de processamento. Ninguém se arrisca a responder, não? Valendo 10 pontos morais. Beleza. Em qualquer matéria que você estuda no ensino médio. Tinha saído um negócio aqui. Eu tinha perdido o negócio. Quase eu achei que eu tinha saído da aula. É a primeira. Ah lá. Bruna? Primeiro também. Ah, parabéns, vocês acertaram. Ganharam 10 pontos morais, aqueles pontos Eu só, que eu você. só, eu só falei por causa do Eric, porque ele é mais Ponto inteligente Discord que eu. aí, Marcos. Tá. Agora vai mostrar aqui uma atividade sobre transistores. Qual vocês acham que é uma função de um transistor? Foi apresentada na aula de ontem. Eu acho que vocês não acompanharam, certo? Ponto Discord. Mas falando rapidamente, o que seriam transistores? Qual a ideia que vocês têm quando vê essa imagem? Muto Discord, Marcos. Pelo amor de Deus. Sei não. Parece um pente ali com três garrinhas. Luiz, fala o que é transistores aí, que eu não lembro não. O transistor, ele é a base do processador. Basicamente, ele é o que gera os bits, os zeros e uns do computador. Eu não lembro muito bem o que a gente escreveu no slide passado, mas ele tem dois modos, se eu não me engano. Um em que ele recebe a energia e amplifica, e outro que ele funciona como esse meio termo de gerar o zero e gerar um, para criar uma palavra em binário. Isso, no caso, ele meio que faz a comunicação toda do processador. Bom, qual seria o nome do primeiro computador eletrônico criado? Aí temos Alan Turing, máquina de Turing, ENIAC, Mark I ou Ekman. Qual desses vocês acham que seria o nome do primeiro computador eletrônico? O primeiro eletrônico, não o primeiro o de Turing? Bruna? A segunda opção. Olha, a máquina de Turing ela foi um conceito teórico, ele não foi um computador em si. Vocês compreendem? Tipo, ele não foi realmente criado como um componente eletrônico. E o primeiro computador, assim, que os cientistas da computação consideram mesmo, o primeiro computador eletrônico é o ENIAC. Ele foi criado ali por volta do fim. Criado não, ele foi concebido. Concebido é uma palavra estranha, mas foi concebido no final da Segunda Guerra Mundial, lá em 1946. Ele é da primeira geração de computadores. A máquina de Turing, como eu disse, só foi um conceito teórico.
Ela só foi ela nem chegou a ser totalmente produzida. O Mark I foi um dos computadores da segunda geração e o ECMA é ECMAScript, que é uma linguagem de programação que eu acho que é mais conhecida como JavaScript atualmente. Pode ir para a próxima. Pronto. Agora vem quantas gerações de computadores foram apresentadas na oficina. Lembrando que, a depender do conhecimento empírico de vocês, talvez vocês conheçam que alguns autores tragam mais ou menos gerações. Então, a qual vocês acham que é as corretas aí? Ah, não. É meio complicado, né? Já que tinha que estar na oficina ontem, né, Marcos? Sim, então, Mas na oficina ontem a gente apresentou cinco, que foi até de. Eu não lembro quando começou, mas foi da primeira geração até a última que chegava no ano 2000, e a sexta, que era a atual, a geração que a gente está vivendo agora. isso. Ou seja, começou lá em 1942, se eu não me engano, que foi com a produção do ENIAC mesmo, até 1955. E o computador principal dessa primeira geração foi o próprio ENIAC, que foi o primeiro computador realmente concebido a ler, que era usado pelo exército, por forças armadas e tal. Qual a principal característica da primeira geração? O que vocês acham que seria a primeira característica assim, da primeira geração, sendo que as opções seriam semicondutores, válvulas eletrônicas, capacitores de LED, transistores, CPU. A gente falou anteriormente sobre. Acho que os transitores, porque isso daí, meu Deus, CPU que não era. Bruna? Sei lá, a primeira. Semicondutores. Infelizmente, os dois estão errados. A característica da a primeira característica da primeira geração foi válvulas eletrônicas. Lembra que eu falei lá atrás que Verdade. a máquina editora usava válvulas para programar? Então, aquela foi a principal característica dos computadores da primeira geração. Ela usava essas válvulas para que eles pudessem programar os computadores. Então, já que acabou de falar, os transistores eles foram características da segunda geração. Na segunda geração foi que começaram a usar os transistores. E na terceira foram chips com 100 transistores. Aí na quarta eles já usavam chips com mais de 100 mil transistores. 100 mil eram. 100 mil, e a partir da quinta começou com milhões de transistores. Eu não sei como está o uso de transistores hoje. Se já passou dos 100 milhões e está nos bilhões, eu realmente não sei. Mas Só é para eu isso. dar uma exemplificada aqui, esses transistores aqui, eles têm mais ou menos um pouco menos de 1 centímetro. Eles não são os transistores que a gente tem dentro do processador, mas eles fazem basicamente o mesmo trabalho. Os transistores que a gente tem dentro do processador tem coisa de 1 milímetro atualmente, 2 milímetros, e é quase invisível ao olho nu. Então a gente meio No que caso, consegue colocar milhões, bilhões em uma plaquinha do tamanho de um dedão, por exemplo. no caso seriam aqueles nanômetros. Eu acho que Sim, aquilo seria a sim. quantidade de transistores. Por exemplo, os processadores da Intel atual possuem 14 nanômetros. Significa que cada transistor tem um tamanho de 14 nanômetros, que é tipo muito pequeno. Você só vê com lente, com um microscópio ou algo assim. E os processadores da AMD têm com 7. Há boatos que a IBM está desenvolvendo processadores com até 2 nanômetros, ou seja, é tão pequeno que vai, vai praticamente revolucionar a velocidade aí de como os processadores funcionam. E acho que a atividade de ontem era só isso mesmo. Sim, Era isso. agora vamos para apresentação, né? Agora a gente vai passar pro, para o assunto de hoje, que é
Vocês querem Nossa. fazer alguma pergunta, alguma coisa, querem comentar? Se quiserem, fica à vontade. Comenta aí no chat, falar no áudio. Se vocês tiverem dúvida também, podem perguntar. Bom, vamos lá. Esse é o sumário. Essa parte aqui, como eu falei no encontro passado, ela é mais para quem vai ficar com o slide para ver depois, né? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre hardware e software, dia 31/11. 30. Não tem muito o que. Essa área aqui seria mais pra gente conversar, mas como a gente já falou agora antes de começar a apresentação, então vamos passar. Vamos lá. Hardware e software. O que é essas duas palavras? São palavras em inglês. E o hardware, ele é a parte do computador que a gente consegue ver e tocar. É como se fosse tudo do computador que você consegue tocar, que você consegue sentir, é o hardware. E o software, ele é aquilo que a gente não consegue ver. A gente só consegue interagir por meio do hardware. Ou seja, né, fazendo uma analogia, o hardware é como o corpo físico do computador. Ou seja, ele pra gente é como se fosse o nosso corpo, nossas mãos, braços, etc. E o software, ele é como se fosse a mente do computador. Ou seja, tudo que se passa dentro da nossa cabeça. É Só claro, com... só para falar aqui rapidão, só aquela analogia ali, ela não é o cérebro em si, porque o cérebro ele é uma parte física, né? Não é a nossa mente, mas eu botei só para figurar a nossa mente. Só para complementar o Luiz também, hardware, quando eu aprendi lá no técnico na faculdade, hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. É aquilo que a gente aprende muito quando desenvolve, quando a gente é Exato. desenvolvedor. A gente passa tanta raiva fazendo software, dando errado, que a gente desconta no hardware. Exatamente. Aí vamos lá. Esses aqui são alguns exemplos de hardwares. A gente tem processadores, placa de vídeo, GPU, memória RAM, unidade de armazenamento e chips. Além de todos que eu falei, o chip está ali separadinho porque ele também é um hardware. Os circuitos eles também são hardware. Então eu deixei separado ali. Quer falar alguma coisa, Marcos? Não, pode Pronto. continuar. E o software. O software, como eu falei antes, são aquilo que a gente só consegue interagir por meio do hardware. Ou seja, no software a gente tem os aplicativos, etc. Não pensem só no computador, claro. Como eu estou mostrando aqui, os softwares também são. Esse âmbito do computador, ele também é o âmbito do celular. Do mesmo jeito que o Exatamente. computador tem a tela, o celular também tem a tela e tem os mesmos aplicativos. Aí aqui eu separei o Photoshop, que é um software, um programa de edição de fotos. Dentre vários outros, a gente tem da própria marca do Photoshop, a dona do Photoshop, que é a Adobe. A gente tem o Illustrator, a gente tem o. Qual é o editor de vídeos dele mesmo, Marcos? Você lembra? Do, Da Adobe? da Adobe Illustrator, não, eu não lembro agora. Não. Eu me esqueci, mas a Adobe ela tem vários outros. After Effects, sim. Isso, A Adobe ela tem vários outros programas de edição de vídeo, edição de foto, edição de texto, etc. A gente tem o TikTok, né? Que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas eu acho que sim. Ficou muito popular recentemente. E o WhatsApp, que é um programa que a gente conversa instantaneamente por mensagem, ou voz, ou chamada de vídeo, áudio, instantaneamente, com qualquer pessoa do planeta. Contanto que a gente tem o número dela, claro. Aí, vamos lá. Vai lá, Marcos. Bom, sistemas operacional, SO. É um software ou conjunto de softwares que gerencia o hardware do computador e fornece uma interface para o usuário. Quando vocês ouvem a palavra sistema operacional, no que vocês pensam? Qual a primeira coisa que vem assim na cabeça de vocês? O sistema operacional é Isso. o que dá vida ao computador. Sistema operacional. Não exatamente. Mas, Porque do que adianta ter tudo no computador se o sistema
operacional que é uma bosta. Mas uma Tipo Mac. ser ruim. Ah, pode continuar. Não, só isso mesmo. Pronto. Bom, é que o computador ele não se comunica com a gente em linguagem normal, como a gente mostrou antes. Ele comunica em linguagem binária. Ok. Então, o sistema operacional ele é nada mais que ele não é só uma interface gráfica, é uma maneira de como a gente se comunica com o computador, para que a gente possa visualizar de uma melhor maneira o que a gente está fazendo. Só rapidinho. Ô, Luiz, Hum, tá aí? Tá aí? sim, Complementa para mim, viu? beleza. Que eu me perdi um pouco. Aí, então, então você não consegue se comunicar diretamente com o computador. E aí é que entram os sistemas operacionais. Você falou, por exemplo, que o sistema operacional eles não são muito bons, realmente. Mas será que é o sistema operacional ou será que é o hardware que você está usando que não é bom? Porque, por exemplo, eu tenho um computador que é, tipo, muito limitado. E eu não posso instalar o Windows 10, que é um exemplo do sistema operacional que temos hoje, que é mais comum. Porque se eu instalar, o sistema operacional vai ficar ruim, entendeu? Então, tipo assim, normalmente, às vezes, não é o sistema operacional que é ruim. Talvez seja o seu hardware que não suporte ele naquele momento. E aí você precisa fazer um upgrade no hardware. E se o hardware talvez suportar, aí sim talvez seja o sistema operacional e por isso vai saindo outras versões dele. E só para complementar aqui, a gente tem que enfatizar que o sistema operacional ele é um conjunto, um software ou um conjunto de softwares. Por exemplo, o Windows. O Windows você tem aquela versão principal do Windows, você tem o menu do Windows, o menu iniciar, que ele é um aplicativo separado, um software separado. Você tem o gerenciador de tarefas, que é um outro software separado. Você tem o Windows antivírus lá, que eu esqueci como é o nome. Eu acho que é Windows Defender, né? Sim, Windows Defender. Isso, Windows Defender. É, ele também é um aplicativo separado. Você tem as configurações do Windows, que é outro aplicativo separado, e etc, etc. Ou seja, ele é um conjunto de aplicativos que vem num pacote para você ter, para o usuário ele ter a melhor experiência enquanto ele está usando o seu computador. E assim em cada sistema operacional, Android, iOS, Mac, etc. Pode passar ele para o próximo. Bom, aqui estão uns exemplos de sistema operacional Windows, que eu acabei mencionando, que tem versões como o 8, 10 e 11, que cada um foi melhorando, sendo que a 8, né, é um pouquinho triste, mas é usável. A 10 é uma boa versão, uma versão interessante. A 11 eu nunca usei. O Luiz, que já usou aí, pode falar melhor. Eu não Tem um, usei não, mas do 10 pro 11 eles tiraram muitas coisas que eu usava, fiquei muito triste, eu não tô querendo atualizar. eu acho que eu não vou atualizar. Comecei a usar o 10, vou continuar com o 10. O macOS, que é o sistema operacional da Apple, o único não é problema, mas o macOS da Apple ele é só exclusivo para os computadores da Apple. Ou seja, você não pode, quer dizer, não pode entre aspas, você pode até conseguir por aí um código quebrado do macOS e instalar no seu computador de alguma maneira, ali manipulando o kernel e tal. Mas, por padrão, você não consegue instalar os sistemas operacionais de computadores da Apple em outros computadores que não sejam da própria Apple, como o macOS. Eu nunca usei macOS, então não posso dizer se ele é bom, Na se ele é verdade, ruim. Marcos, você pode instalar sim. Pode? Você só não Eu nunca consegui. consegue baixar. Não é fácil você encontrar para baixar. Já que é da própria Apple e ela não quer disponibilizar esse tipo, mas claro que isso também não é, entre aspas, certo, já que é meio que burlar burlar essas leis da própria Apple. Mas existem sim, a gente chama de Hackintosh, esses computadores que têm o sistema operacional do macOS, só que não são da Apple. Sim. Aí temos os sistemas operacionais para celular também, que no caso seria o Android e o iOS, sendo que o Android é uma versão Linux, se eu não me engano, ali, bem customizada e bem
bem preparada para funcionar no celular. Temos o iOS, que também é da Apple e é exclusivo dos iPhones, para quem gosta de iPhone aí, é uma ótima pedida o iOS. E temos o Linux, que para quem tem computadores fracos, existem várias distribuições Linux, como a Mint, a Ubuntu, o Pup Linux. Lembrando que o Linux é se eu não me engano, é o kernel, e existem distribuições que são a customização desse kernel por cima ali. Sendo que a Mint XFCE é a melhorzinha assim para usar em computadores fracos, vai rodar super bem. A Ubuntu, eu usei o Ubuntu 14.4, que foi há muito tempo atrás. É a versão mais leve, a última versão leve deles, porque depois, se eu não me engano, eles começaram a usar a Unity ou alguma coisa assim, e depois eles voltaram para outro, como é que chama, para outro sistema de visualização e ficou muito pesado. Então nem todo Linux é leve, mas tem Linux leve sim, que no caso com terminação XFCE é a lei que você pode baixar e usar. Só para falar aqui, o Marcos ele falou sobre kernel. O sistema operacional ele é só a parte de cima do programa em si. O kernel ela é como se fosse a base que segura o sistema operacional inteiro. Desses todos aqui, eu acredito que todos têm o kernel Linux. Todos são baseados no Linux. Em algum ponto eles eram Linux no início. Pronto, vamos passar Isso. aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as peças, os hardwares em si. Vamos passar sobre cada um, explicando um pouquinho e é isso aí. Pronto, aqui temos o processador, que é literalmente, o Luiz falou de mente, e para você ter uma mente, você precisa de um cérebro pensante. E esse cérebro seria o processador. Um Intel Core 2 Duo. Não seria um Intel Core 2 Duo, mas o processador, sim, seria ali o cérebro que vai fazer todo o sistema funcionar. Ele é também chamado de microprocessador, de CPU. Lembrem, CPU é o processador, não é o gabinete. O gabinete é só o gabinete, é onde vai todas as peças dentro. O Deixa eu CPU só é... dar um exemplificado aqui. Nós temos a visão, né? Nós conseguimos ver, sentir, nós temos sentidos, etc. Mas, por exemplo, quando você vê, a imagem ela é só um dado. Vamos tratar ela como só um dado. O que faz você entender o que você está vendo, eu estou vendo a tela do meu celular, eu estou vendo minhas mãos segurando o celular, eu estou vendo uma parede. O que faz a gente entender isso é o cérebro. Sem o cérebro, a gente só veria imagem sem entender o que está acontecendo. Então, nesse exemplo, o cérebro é como ele fosse o processador, ele é o que interpreta essa imagem. Isso. Ele é o que faz tudo. É encarregado literalmente de processar as informações. Como ele vai processar, vai depender do programa. O programa ele pode ser uma pilha. Luiz, tu consegue explicar pilha? Rapidinho. Rapaz, faz muito tempo que eu estudei isso Não, aí. pronto. Então, mudando assim. Ele aí vai ser tipo uma planilha. Vocês sabem, uma planilha no Excel, são várias coisas. Aí, ou um processo de textos, quando você escreve ali no bloco de notas, ou um jogo que você vai rodar. Isso não faz a menor diferença, já que ele não entende o que o programa está realmente fazendo. Ele não sabe o que o programa está fazendo. Ele apenas obedece às ordens, que são as chamadas ou comandos, instruções contidas no programa. Essas ordens elas podem ser para somar dois números ou para enviar as informações para a placa de vídeo, por exemplo. Que a gente vai falar de GPU um pouquinho mais à frente. Só que a GPU seria o processador gráfico. Pronto, Aí quando agora você... vou falar Calma, mais, deixa eu... falei. Ó, aí quando você clica duas vezes em um ícone de um programa para ele rodar, o programa que está armazenado no disco rígido é transmitido para a memória e o programa faz uma série de instruções para o processador. O processador usando é circuito, né, a palavra? Circuito, Sim, chamado, circuito. chamado controlador de memória, carrega essas informações na memória RAM,
que é a que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele carrega essas informações temporárias ali na memória RAM. Aí agora, as informações que tem dentro do processador são processadas. E o que acontece a seguir vai depender do programa. Aí, se o programa quiser que o processador envie de volta para que a memória RAM passe ali para o chip gráfico, para que ela exiba na tela, ele vai exibir, para que ele some o resto dele, ele executa o programa ou fazer qualquer outra informação processada que vai mostrar na tela. Vocês entenderam o que eu falei? Se não entenderam, pode perguntar e pedir para eu repetir. Sim? Entendi. Tá. Fica dando umas travadinhas na sua voz aqui. Eu fico com medo que é a internet que tá caindo. Mas não é não, tá de boa. Vamos lá, vou passar aqui Uhum. então, viu? Então, vai passar. Esses aqui são alguns exemplos de processadores, né? Só para mostrar para vocês, a gente tem atualmente duas empresas principais de processadores, que é a Intel e a AMD. Nessas imagens aí eu botei uma foto da Intel, uma foto da AMD, uma foto da Intel, uma foto da AMD. O primeiro processador lá da esquerda, eles são todos processadores bem atuais, mas a gente vai falar de um em um. O primeiro processador lá da esquerda, ele é o i7 11700K. Ele é um processador de 11ª geração, que a nomenclatura ela mostra isso, que o 11 significa a geração, ou seja, 11700K. E se tem alguma coisa pra falar sobre ele, não, né, Marcos? Não, por enquanto não. Depois eu vou dar, E, dar uma complementada. Só certo. falar aí sobre isso. Esse processador, ele já é bem caro, ele é bem potente, assim dizemos. Ele. Eu não tenho mais nada pra falar sobre ele, não, já me perdi. Mas vamos lá. O segundo ali é o AMD Ryzen 9 5900X. Ele é o processador. Eu não tenho certeza se ele é o processador top de linha da Ryzen, da AMD. Ele é. Mas é. Ele é. Ele é Ele é. pronto. É. Ele. Eu ia falar quantos núcleos ele tem, mas eu esqueci. Eu só lembro a quantidade de núcleos que o Threadripper tem. Mas ele é o processador de top de linha da AMD e é isso aí. Ali a gente também tem o i9 11900K, que ele é o processador top de linha atualmente da Intel. Claro que até vinha os processadores de 12ª geração, que ainda estão para a Intel tá desenvolvendo. Mas até então, o processador i9 de 11ª geração é o top de linha. E por último ali, a gente tem o Ryzen Threadripper, que é da AMD. Ele é um processador mais para parte de servidor, porque ele tem cerca de 36 núcleos e 32 núcleos e 64 threads. Isso quer dizer que ele tem um poder gigantesco para servidores. Quer falar alguma coisa, Marcos? Sim, só lembrando que as pessoas normalmente, quando elas vão comprar processadores, as que não têm muito conhecimento, ou mesmo que não pesquisam nem nada, só olham assim, compram para estudo, normalmente elas se atentam muito a uma numeração. Processador Intel, se for um i5 é bom, se for um i3 é razoável e por aí vai. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, se você comprar um i5 de terceira geração comparado a um i3 ali de 10ª geração, o i3 vai ser muito superior a esse i5 de terceira, pelo simples fato da tecnologia da época ali de terceira geração ainda não ter chegado tanto à produção, no caso que a gente falou de transistores dentro do processador, quanto no número de threads e como esses threads se comportam. Threads, para quem não está entendendo o que é, threads são caminhos que um processo pode fazer ali dentro do processador. Ou seja, um processo pode fazer vários caminhos. Quanto mais threads, às vezes é melhor, mas depende também de outras características do processador, como também. Como é, Luiz, o nome de gigahertz lá, o poder É... de processamento? Agora eu esqueci. Também esqueci clock. É o clock, sim, isso. Depende do clock também. E nem sempre um Deixa eu só processador explicar como. aqui o que é o clock. O clock, ele é a quantidade de processos, quantidade Eu não lembro a palavra exata, mas eu vou falar como processos. É a quantidade de processos que um transistor consegue fazer em um segundo. Isso. E aí, os processadores, dependendo do tamanho
do seu clock. Claro que nem sempre o clock vai ser o essencial ali com o processador ele ser rápido, entendeu? Porque, por exemplo, tem alguns processadores, o i7 e i7 que é, por alguns usuários aí, por vários usuários, é considerado, foi o melhor processador até a geração 7 ali. A geração 8 foi o melhor processador, tanto que a geração 8 não é muito conhecida, porque a Intel trouxe alguns problemas. A geração 8 não, desculpa, a geração 9, porque a Intel trouxe alguns probleminhas ali de desempenho e tal, ficou meio quebrado, elas consertaram isso na 10ª e na 11ª, mas nem sempre o clock ele vai ser o essencial para que um processador seja rápido. E tipo, mesmo que ele tenha um número de clock alto e um número de threads e núcleos alto, ele pode ser rápido, mas ele pode perder desempenho em determinadas tarefas porque ele não tem uma determinada tecnologia. Um exemplo disso, eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar, processadores da China, os... Como é o nome daqueles processadores chineses? O dragão chinês lá? Eu esqueci agora. É... Eu também esqueci, ele é muito de celular. Não, o que todo mundo compra, aquele que é comprado com a RAM Z, com aquelas placas de vídeo, tá ligado? Eu não conheço, não Nesse, conheço. que tanto tem o Jefferson, o Zion, o Xion, Zion ou Xeon? O Xeon E05. Mas o Xeon é da Intel, velho. Ah, pois, o Xeon da Intel é da Intel mesmo. Tipo, eles são processadores muito antigos, são processadores de servidores, que eram Assim, usados entendi. em servidores, e que o pessoal de lá da China tiram desses servidores, faz um tipo de limpeza, reconstrução, não sei bem o que eles fazem, e deixam eles semi-novos. E eles possuem normalmente muitos núcleos e muitos threads. E o pessoal vai para lá, pega esses processadores. Mas quando você traz esses processadores que são lá de 2013, 2014, por exemplo, comparado a gerações atual de um i3 ou de um, sei lá, de um Ryzen 3 de terceira geração, o desempenho dele fica um pouco abaixo, porque eles são processadores antigos, com tecnologias antigas e que não se adequaram, não tem tecnologias para se adequar aos softwares que são lançados depois. Tanto que eu não sei, mas alguns têm que fazer uma determinada coisa para o Windows 11 funcionar. Dá para funcionar? Dá, Tem que mas dar daquele jeitão. tem que dar uma complicada para ele funcionar. Então, tipo assim, não se atentem mais à tecnologia. Isso não quer dizer que você não deva comprar esses processadores, tá? Não estou dizendo aqui que é para você não comprar. Eu estou dizendo aqui que existe uma diferença na hora de comprar para você ver certinho a tecnologia, o ano de lançamento e tal. Se você vê que aquilo ali, ele traz um benefício para você e vai cumprir as tarefas que você quer fazer, tudo bem, você vai lá e compra, Então, entendeu? Você pode só pra terminar o assunto aqui, Marcos. Sobre o clock de novo. O clock, dependendo da velocidade desse clock, a temperatura do processador ela pode aumentar muito. E para exemplificar essa temperatura, essa relação da temperatura com o clock, os transistores, que são onde a gente calcula o clock, eles são umas peças meio físicas. Ela abre e fecha, ou seja, fazendo 0 a 1. Nesse processo de abrir e fechar, quanto mais rápido ele faz isso, mais ele esquenta. Um jeito da gente perceber isso é quando a gente passa a mão no nosso braço, uma vez só, a gente não sente nada. Mas se a gente repete esse processo diversas vezes e aumentando a velocidade cada vez mais, a gente percebe que nosso braço ele vai começar a esquentar, e etc. É a mesma coisa com o clock. Só que o processador ele faz isso milhões e milhões de vezes por segundo. Ou seja, é uma temperatura muito alta. Então, sempre ao pegar um processador, você tem que também saber como refrigerar ele. Qual cooler é bom? O que é um cooler? Ele é como se fosse a ventoinha do computador, que fica girando e assoprando vento no processador para esfriar. Seja com esse cooler, ou seja com. Como é o nome daquele processo que é com air, água, Marcos? air cooling Water não, cooling, o sim. water Water cooling. cooling, que ele é o mesmo processo do cooler normal, só que ele é por água. Ele tem um refrigerador, a água passa pelo refrigerador, fica gelada e passa pro processador de novo. Então, sempre que você for olhar um processador desses, é bom você também estudar como refrigerá-lo de forma útil, né? É,
Lembrando que também, se você quiser aumentar o clock dele, quiser dar o chamado overclock, é necessário você ter esse alter cooler aí que o Luiz mencionou, porque senão você pode acabar queimando a placa-mãe ali, né, destruindo alguns componentes. Então, não recomendo assim fazer overclock se você não tem um alter cooler, porque o processador vai esquentar muito, ele vai precisar de esquentar bastante para isso. Pronto, vamos lá. Memória RAM. A memória RAM como eu fiz aquela imagificação com você ver a imagem, etc. Só vou ler o textinho aqui. A memória RAM ela armazena dados que estão sendo utilizados pelos programas no momento. Podemos classificar a memória RAM como uma memória temporária. Naquele exemplo que eu dei, de você ver a imagem, perceber que aquilo é seu celular, sua mão, uma parede, etc. O cérebro, ele é o que processa, que faz você entender. Mas para você entender aquilo, você tem que ter um conhecimento prévio. E desse conhecimento prévio, você passa pro seu cérebro e armazena antes de processá-lo. Ou seja, é como se fosse uma lembrança que você está lembrando no momento atual. Ficou meio complexo, mas quando a gente explicar sobre armazenamento interno, vocês vão entender. Digamos que, por exemplo, agora está todo mundo com o Google Meet aberto, né? Participando aqui do nosso encontro. A memória RAM, ela tá pegando no nosso armazenamento interno os dados do Google Meet e estão utilizando no processador, pegando a sua foto, o texto, o formato, etc, o desenhozinho. É basicamente isso, ele salva todos aqueles dados que a gente está utilizando e deixa guardado na memória RAM para o processador processar. Pronto, tu quer falar alguma coisa, Marcos? E esses dados, ele só vai ficar ali enquanto o Meet estiver aberto, viu? Porque, no caso, enquanto o computador estiver ligado. Porque depois que você desligar, os dados dessa memória RAM, eles são apagados. Pronto, vou dar agora alguns exemplos. A memória RAM, ela tem meio que uma geração, chamada de DDR. Nas duas primeiras fotos aqui, a gente tem duas memórias RAM de DDR4, ou seja, geração, entre aspas, 4. E na última ali, uma de geração 5, que é a mais atual. É, Você quer falar alguma coisa, Marcos? Não, se eu não Só me da engano, capacidade, fala aí. a capacidade, ela tem, por exemplo, tem a DDR4 e a DDR5 atualmente está se popularizando muito um pouco a DDR5. A mais popular atualmente é a DDR4, mas antes delas tivemos a DDR2 e a DDR3. A característica da DDR2, uma característica entre aspas ruim, é que ela era limitada a 4 gigas. Você só poderia colocar dois pentes de 2 gigas cada. Ela só em um pente de memória DDR2, só caberiam ali 2 gigas e você só colocaria nela 4 gigas no seu computador. A DDR3 veio e substituiu isso, passando então a aumentar esses gigas que você poderia colocar ali na placa-mãe. Se eu não me engano, a DDR2 também ela só funcionava ou tinha na maioria de computadores que eram 32 bits. Quando você instala o seu sistema operacional Windows, ele diz lá se é 32 ou 64. Quando você aperta ali a tecla Windows Pause Break, aí vai aparecer lá mostrando se seu computador é x32 ou x64. Se aparecer x86 é porque é 32 bits, tá? Por causa de uma nomenclatura Intel bem antiga aí e tal. Não é a casa agora, mas onde foi que eu parei? Sim. A memória de DDR2, ela, em sua maioria, era em computadores de 32 bits. Então, se você tinha ali uma DDR2, provavelmente você só poderia instalar programas e sistemas operacionais de 32 bits. Se tinha DDR3, aí você já poderia ultrapassar os 4 gigas de memória RAM e já poderia armazenar ali programas e sistemas operacionais de 64 bits. Ah, só para falar uma coisinha que eu não falei no slide passado. Como a gente está falando aqui de gigas, etc., a memória RAM ela tem uma capacidade. Ou seja, ela não pode carregar um arquivo muito grande ao mesmo tempo, de uma vez só. Por exemplo, no exemplo do Meet mesmo. Digamos que o Meet ele tenha, claro que isso é um valor absurdo, que o Meet ele não chega nem perto disso.
Mas digamos que o Meet ele tenha 1 GB e sua memória RAM, na verdade, digamos que o Meet ele tenha 8 GB e sua memória RAM tem a capacidade de 4 GB. A memória RAM faz? Ela só carrega uma parte do Meet e deixa para o processador processar. E se ela precisar das outras partes, ela joga essa parte que ela está armazenando fora e busca a outra parte. É claro que, como eu falei, o Meet ele não pesa isso tudo, ele pesa, sei lá, menos de 500 megas, se eu não me engano. E é isso. Essas memórias RAMs aí, a primeira que eu tirei a foto, a que tem ali, Fury HyperX, ela tem a capacidade de 8 gigas. A segunda ali, a do meio, ela BraveX, ela tem 16 gigas de capacidade. E a última, se eu não me engano, ela tem 64, mas eu não me lembro de ao certo. É claro que quanto maior, melhor. Hoje em dia a gente tem memórias RAM com capacidade de 128 gigas, etc. Com a memória RAM grande, você pode carregar um programa quase inteiro dentro da memória RAM, fazendo que você não tenha a lentidão de ter que esperar carregar, esse tipo de coisa. Travamento é quando você precisa carregar um aplicativo. Pronto, vou passar aqui, viu, Marcos? Pera aí, deixa eu comentar só um negocinho. Olha aí. Fazendo uma ligação com os processadores. Lembra que eu falei que tipo, você tem que comprar um processador certo de acordo com as tarefas e tal, não se limitando a cada geração. Isso acontece com a memória RAM, mas você tem que comprar uma memória RAM que seja compatível com a velocidade de processo do seu processador. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, eu tenho um notebook aqui que ele é 8 GB de memória RAM em um pente só, porém o processador dele é um Vision bem antigo, com uma velocidade de clock de 1 MHz, gigahertz, de 1 GHz. Ou seja, é meio que incompatível que uma memória RAM use todo o seu poder com um processador desse, porque meio que metade da memória RAM vai ficar ali perdida, ou seja, não valeria a pena eu comprar outra e colocar 16 gigas. Vocês entenderam essa parte que eu quis dizer? Sim, entendi. Então, aí meio que você tem que ver mesmo o seu processador e a placa-mãe. Lembrando que a memória RAM, com a placa-mãe, vocês têm que ver também o. Como é que chama isso? O negócio, além de ser DDR, acho que é só isso, né? Que tem que ver na placa-mãe se ela suporta DDR4. Se for Sim, se ela suporta DDR4, a geração da sua memória RAM. se ela for DDR4, ela não vai funcionar com DDR5, porque ela nem encaixa se você comprar uma DDR5. E não vai encaixar uma DDR3. Se for DDR4, vai ser DDR4, a não ser que você troque a placa-mãe junto. Assim como os processadores, acho que a gente não mencionou, os processadores também têm socket em placa-mãe. Por exemplo, AMD atualmente é o AM4, que suporta tanto os da geração Ryzen como os da geração Atom, que existem atualmente. Ou seja, você só pode comprar processadores que são destinados a esse tipo de socket, a M4, e a Intel, eu não sei qual a nomenclatura do socket da Intel. Por quê? Porque a Intel, ela meio que muda a cada geração, ou a cada 2 gerações, ela muda o socket dos processadores dela. Mas, por exemplo, se você comprar uma placa-mãe com socket Intel, você não vai poder usar AMD. E você também, a depender da geração do socket Intel que tem na sua placa-mãe, você não pode mudar a geração. Por exemplo, se você comprar um Intel i3 3330, que é um que eu tenho aqui, se você comprar uma placa-mãe com esse socket, provavelmente você não vai poder colocar um processador i3 5400, porque não é compatível. Mas você pode comprar um i5 dessa mesma geração 3 que tem na sua placa-mãe, porque esse i5 é dessa mesma geração, porque o socket é desta geração. Compreenderam certinho? Se quiser que eu explique de novo, ficou meio confuso. Não, tô entendi. Pronto, Bom, bora lá, vou passar aqui. Agora a gente vai no armazenamento interno.
Como eu falei no início da apresentação, a gente tem que lembrar que a gente não está falando só sobre o computador. A gente está exemplificando com o computador, mas a gente também tem o celular. O celular ele tem seu processador, ele tem o memória RAM, ele tem armazenamento interno. E vamos lá. Naquele exemplo que a gente está usando, que o computador é o corpo humano, o armazenamento interno ele é como se fosse nossas lembranças. Elas ficam guardadas na nossa cabeça até que a gente precise lembrar delas, realmente parar para pensar nelas. Então, no computador, como é que isso funciona? Os dados eles ficam armazenados no armazenamento interno. E caso o computador precise, ele envia para a memória RAM, para processar esses dados que estão na memória RAM, envia para o processador. Mas os dados em si, que ficam como se fossem nossas lembranças, ficam no armazenamento interno. Ele guarda todos aqueles arquivos que precisam durar muito tempo ou um tempo indefinido. Seja os aplicativos que a gente instalou, fotos, vídeos, programas, é, é, textos, etc. Eles ficam todos guardados no HD. No HD não, no armazenamento interno. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Nossa, estava mutado. Não deu Pronto. certo. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui. O nome que a gente colocou aqui é armazenamento interno, mas não precisa necessariamente ser interno. Por exemplo, a gente pode usar um pendrive, a gente pode usar cartão SD, e são coisas que a gente pode remover do computador, do celular, etc. Nessas imagens aí, a primeira imagem da esquerda é um HD de 2 terabytes, ou seja, ele tem 1024 gigabytes, né, Marcos? Não, isso aí seria 1 terabyte só. No caso, são Seria 2048. 2048 Eu gigabytes de diria. memória. E o HD de todos que a gente colocou aqui, até o último ali, aquele último ali eu vou deixar para falar separado. Desses três aí, das três primeiras fotos, o HD ele é o mais lento, porque ele é um processo físico. Deixa eu voltar aqui. Como vocês podem ver, dentro do HD ele tem um disco uma agulha que ela fica tocando no disco, lendo e escrevendo direto por esse processo físico, de ter que tocar no disco. Esse é o processo mais lento desses três que a gente tá mostrando aqui. O segundo ali, ele é um SSD SATA. O SATA, ele é o mesmo esquema que a gente utiliza nos HDs. Claro que também tem outros, mas os mais comuns são o SATA. O SATA, ele foi projetado para ter apenas 600 MB por segundo. Ou seja, ele não ultrapassa esse limite. Os SSDs ele tem um potencial muito maior do que só 600 MB. E na terceira imagem ali, como eu falei, desse potencial maior, tem a entrada, no caso, que esse SSD usa, é M2. A M2 ela tem limites absurdos, tipo até 5 gigabytes por segundo, 10 gigabytes por segundo e etc. E por último, que eu deixei para falar agora, separado, é um servidor. Aí por isso que eu falei que o armazenamento interno não é necessariamente interno. Porque, por exemplo, você pode ter um servidor e guardar seus arquivos lá, instalar seus programas lá e executar do seu computador. Isso é possível. E você pode inserir qual tamanho que você quiser, independente da velocidade. E é isso. Quer falar alguma coisa, Marcos? Sim. Só comentando, a gente falou ali de memória RAM, que no caso, memória RAM seria. É que eu esqueci a nomenclatura para memória RAM, mas se eu não me engano é Random Access Memory, que seria mais ou menos como memória de acesso aleatório. Ela recebe, como a gente falou, ela recebe entre aspas, arquivos ali, a informação, e depois ela apaga. No caso dos HDs, SSDs e tal, que eles armazenam e ficam a informação, elas são chamadas de memória ROM, ou ROM. seja, ROM, ROM. é ROM, né? Que é ROM. Read, isso, ROM, ou Read Only Memory, que seria memória somente Memória leitura. somente leitura. Isso seria só
Isso, só para fazer isso. É claro que existem outros tipos de memória que aí são derivadas, tanto da ROM como da RAM, como a PROM, que é um dos primeiros tipos de memória RAM, que seria, como eu posso dizer, uma gravação de dados era realizado por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Seriam mais ou menos parecidos com o HD que o Luiz mostrou, que a agulha fica tocando ali e vai armazenando, mas é um pouquinho mais antiga. Tinha também a EPROM. A EPROM eu não lembro agora o significado dela, mas a característica dela era a capacidade de permitir que os dados sejam gravados no dispositivo, ou seja, era feito com auxílio de um componente que emitia luz, ou seja, eles emitiam a luz e era feito por luz ultravioleta e armazenando nesse dispositivo ali os dados. E tem também uma que era EEPROM, que esse eu também não lembro a nomenclatura, desculpa, mas esse tipo de memória também permite a gravação de dados. Porém, ao contrário do que acontece com as memórias EPROM com EPROM, esse EEPROM, os processos para apagar e gravar de dados são feitos eletricamente, fazendo que não sejam, como é que eu posso dizer, necessário mover o dispositivo de seu lugar. Existem outras também, mas essas aqui seriam as que mais é comum de se ver por aí. É isso. Só para terminar aqui, para resumir tudo, a gente tem a memória RAM e a memória interna, o armazenamento interno. O armazenamento interno é onde a gente vai deixar os arquivos. Arquivos, seja foto, vídeo, etc., programa, etc. Nele a gente pode largar lá que ele vai ficar lá para sempre, salvo lá. E na memória RAM é onde a gente vai pegar esses arquivos e vai passar para o processador, que ele vai processar, etc. Na memória RAM a gente não guarda os arquivos, a gente só utiliza, deixa lá por certo tempo, até a gente terminar de usar e joga fora esses dados. Ou seja, voltar para o HD, o dado processado, etc. Mas é isso, no HD a gente guarda e na memória RAM, no armazenamento interno a gente guarda e na memória RAM a gente só utiliza e joga fora. Pronto, agora eu vou passar aqui. Placa de vídeo, vai lá, Marcos. Perdão, estava mutado. Bom, a GPU é um tipo de processador responsável pela execução de cálculos que resultam nas imagens exibidas na tela. Luiz, eu tenho um slide sobre GPUs aqui. Queria contar um pouquinho a história. Pode tirar aí para eu compartilhar? Posso, manda aí. Na verdade, mande pra mim. Eita, tô falando aqui sozinho. Mande pra mim aí, compartilhe comigo aí. Beleza, deixa eu ver como é que eu vou Manda compartilhar no aqui. Discord. Pronto. Porque eu tô fazendo live da tela. Copiar link. Concluído. Aí tu só faz. Tu só faz. Tu tá ligado lá no coisa. Desliga lá. Desligou? Alô? Luiz? Hum, qual foi? Me Qual foi? mutou o Meet? Sim. Ah, sim, porque minha voz tá aparecendo lá. Ou aí tu faz live a partir da. Deixa eu ver qual página aqui, rapidão, eu me perdi. A partir da terceira página. Pronto. Pera aí, galera. Muita coisa aberta aqui. Tá complicado de eu. É só uma pergunta, vocês sabem o que é GPU? Tem uma ideia de como ela funciona e tal? Eu vou explicar só por cima, mas eu vou contar um pouquinho da história dela, já que é um componente importante atualmente para quem joga e faz desenvolvimento aí de software e mexe com aplicações gráficas. E aí, vocês têm ideia de como é uma GPU, do que é e tal? Sim, Tem. Pronto. Como você acha que ela funciona?
como ela funciona, eu posso fazer bem então. Não. Agora também, eu não tenho uma placa de vídeo, mas eu tenho um processador Ryzen 5 que ele vem com placa de vídeo integrada. O Ryzen 5 ele vem com. Se tu tiver o do terceiro, eu sei que vem com a Vega 11. O do segundo e primeiro eu não tenho certeza qual é que ele vem integrado. A partir do 5 Muita eles notícia, começaram a vir Ademar. com placa de vídeo. Não, no 3, o Ryzen 5 tem também. O Ryzen 3, no caso, tem uma Vega 8. E só tem Ryzen 3, né? 5, 3, 5 e 7. Eu sei que o 3 vem com a Vega 8, o 5 vem com a Vega 11. Agora eu não lembro as gerações. Tipo, a geração 3 do Ryzen 5 é Vega 11. Eu não sei se a 2 é Vega 11 também ou é Vega 8. Isso, Ademar. Mas falando um pouco de GPU, as GPUs são atualmente um dos principais componentes gerador. As GPUs são atualmente um dos principais componentes geradores de imagem para os computadores. Quando pensamos em aplicações gráficas, logo buscamos qual seria a melhor placa de vídeo para a tarefa e qual queremos trabalhar. Hoje em dia existem infinitos modelos e diversas marcas distribuindo as arquiteturas das principais projetistas de processamento gráficos do mercado, como a NVIDIA e a AMD. Lembrando que a AMD ela comprou outra empresa que fabricava placa de vídeo. Eu não vou lembrar qual nome era antes, mas era uma empresa importante, a AMD, que é a empresa de processadores hoje, comprou ela e fabrica placa de vídeo. Isso foi lá para o ano de 2005, 2004, alguma coisa assim. Lembrando que, assim como os computadores, smartphones, smart TVs, também possuem seus respectivos componentes de geração de imagem, ou a famosa placa gráfica. Bom, Luiz, passa para o próximo slide, só para eu ver se é o que eu tô pensando. IBM Monochromatic Display. É isso. Bom, como eu disse, para as GPU chegarem no resultado que tivemos hoje, é porque em algum momento da evolução da história da computação precisou-se de um componente ali para que pudessem gerar imagem com melhor qualidade e desempenho. Com isso, em 1981, a IBM, que é a empresa mais importante praticamente ali do início da computação, ela lançou o primeiro computador pessoal dela, da empresa dela, produzido pela empresa. Existiu outro que veio antes e durante aquele tempo, mas o primeiro computador pessoal ali da IBM foi o Personal Computer, produzido pela que vinha com um MDA, que é o adaptador de vídeo monocromático. É esse aí que vocês estão vendo na imagem, que é essa belezura aí. Isso era a placa de vídeo daquela época dos anos 80, pequenininha, super adaptável, mas só que, o que é que ela fazia? Ela exibia 25 linhas e 80 colunas na tela, e texto em uma cor e com incríveis 4 KB de memória de vídeo. Ou seja, no caso aí, o Eric ele possui uma Vega 11. Se eu não me engano, dá para alocar até 2 GB de memória RAM para a para memória de vídeo. Nesse caso aqui, Até ela 3. dá para fazer 3? Dá. Então ele precisa ter ali 24 ou 32, né? De memória RAM. Não, você tendo um 8, você já pode alocar a quantidade que você quiser. Claro que você vai perder memória RAM para o processador, Sim, sim. mas você Bom, pode. é verdade. Então, aí. Mas só que, veja bem, ele pode alocar até 3. Nesse, vinha com 4 KB de memória de vídeo. Para que você quer mais que 4 KB? Dava para exibir as 25 linhas e 80 colunas e texto em uma cor só. Por mais que essa placa aí fosse um componente de transmissão de imagens para a tela, ainda não foi assim, por alguns cientistas da computação, ainda não é considerada a primeira realmente placa de vídeo da história. Para mim, eu acho que ela seria assim de buenas. Pode passar aí, Luiz. Não, só para eu ver o próximo.
Sim, aí são Hum, as conexões. São ISA, que se eu não me engano é essa mesma conexão dessa placa de vídeo. Embaixo a gente tem a ISA com 16 bits, que ela tem esses slots adicionais aqui, né, Marcos? isso, E as que a gente usa atualmente, a PCI. Não atualmente, realmente, a gente usa uma PCI, mas é uma PCI mais atual, a PCI Express. exatamente. E aí, com essas conexões novas e esse tipo de conexão mais rápida e melhor e que poderiam comportar um número de clock mais alto, aí veio sim a primeira placa de vídeo da história, que é a de baixo aí, Luiz, pode passar. Isso aqui? Que é isso, que foi feita pela S3 Trio. É, S3 Trio, foi a primeira placa mesmo. Foi uma placa robusta, muito poderosa, na década de 90, claro, né? Enquanto a NVIDIA e a TI, atual dominantes do mercado de GPU. Ah, é verdade. Lembra que eu falei que a AMD comprou uma empresa? A empresa que a AMD comprou naquela época não, recentemente, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, foi a ATI. Lançaram seus modelos logo após a S3 Trio. Eu não sei se tem exemplo da NV1. Tem no próximo slide? Que eu passo? Sim, sim. Isso aí, ó. Esse foi o primeiro modelo de placa de vídeo da NVIDIA, lançado lá em 1990, 93, 94, que na época era considerado até bom desempenho, a NV1, com diferencial também que tinha uma porta de conexão de videogames da Sega Saturn, que, para quem sabe, foi um console marcante aí para os anos 90, quem viveu lá. Apesar de ter um desempenho considerável bom, a NV1 ela não agradou os consumidores da época, que preferiram a S3 Virgem. A S3 Virgem ela veio logo depois, acho que é uma sequência da S3. A primeira S3 Trio foi uma sequência bem melhorada. E a ETI começou com a linha Rage. A linha Rage é essa que está aí do lado direito, vocês estão vendo. E com a linha Rage, ela possuía já 8 megabytes de memória SDRAM, já era em 64 bits e 60 Hz de clock. Para ter uma ideia, o Ryzen 5, na sua placa de vídeo, a Vega 11, ele tem 1100, se não me engano, megahertz de clock. E ela também tinha suporte para execução de DVD. Então era uma placa de vídeo completa. Comentar alguma coisa, Luiz? Pronto, não, vou voltar aqui. É só pra gente falar como é que ela funciona. Tem como eu voltar a apresentação daqui? Não, acho que só tô botando em cima. Meu mouse tá ruim, ele não tá querendo apertar o botão direito. Acho que não tem. Não, eu quero apresentar daqui. Vamos ver, começar do início, vamos lá. Não, Mas mas eu vou falando aqui da placa de vídeo que eu queria falar. É que. Como é que funciona essa conversação das componentes do computador com a placa de vídeo? Como eu falei, os dados ficam armazenados no armazenamento interno. Eles são passados para a memória RAM e da memória RAM para o processador. No processador, ele decide o que é que vai ser processado por ele e o que vai ser processado pela unidade de processamento gráfico, que é a placa de vídeo. Isso, inclusive, é uma situação que a gente encontra muito em jogo. Que quando a gente bota o jogo para renderizar pelo processador, talvez o jogo rode melhor, fique melhor, mais suave, mais bonito. Ou não, o contrário. E quando a gente passa para o processador da placa-mãe, da placa de vídeo, ele fica muito melhor ou muito pior e etc. Vou passar aqui agora. Próximo slide é fonte. Quer falar, Marcos? a fonte ela é simples. Você só tem que, na hora ali de
o funcionamento dela é só regular a carga de energia que passa para os componentes, ou seja, você não pode comprar uma fonte que seja de baixa voltagem ou com alta voltagem desnecessária, porque aí Não, você também vai estar gastando energia, né? vai estar gastando energia à toa, é. Mas você É. pode, né? Não, Você não, mas não pode dizer que você não pode, porque você pode. eu não recomendo. Pode Hugo falar, quer Hugo. perguntar aí. Ó. Mas tem algumas fontes, né, que são mais novas mesmo, que elas conseguem regular a energia. Tipo, se ela não tá usando, ela não gasta à toa. Claro É, que fonte tem mais isso. barata joga à toa mesmo pra fora. Mas também tem uma questão de preço, né? Que quanto maior a voltagem da fonte, mais cara ela é. E fora que é recomendado também comprar uma fonte de volt sem ser chaveada, porque chaveada é um pouquinho triste, viu? É, sempre que Às vezes, você vai viajar, você tem que trocar a chavezinha, aí você esquece, a conta estoura, é uma agonia da não puxa. tem, não tem muitos detalhes técnicos de uma fonte para o computador, além desse, de você ver É, a você só voltagem. tem que saber a voltagem que seu computador usa, ou seja, como é que você calcula isso? Você pega a voltagem de cada componente, por exemplo, aqui no meu caso, meu processador usa 60 watts, minha placa de vídeo usa 60 watts também, e minha memória RAM eu não tenho certeza, mas ela não gasta muito. Então, em volta de uns 80 watts é o que meu computador usa no geral. Não, calculei errado. 130 watts é o que meu computador usa no geral. Ou seja, comprando comprando uma fonte de 200 watts para mim já é o suficiente. Então Isso, você mas sempre tem que comprar a mais do que você gasta. Se você comprar a menos, talvez seu computador ele não funcione da forma perfeita. As fontes mais recomendadas é a que tem o selo 80 Plus bronze, pelo menos. Sim, sim. Selo isso, 80 exatamente. Plus. É, É. E outra coisa que eu ia falar sobre fonte, agora eu acabei esquecendo. só pra eu Oh, ler aqui o slide. Ó. A fonte, ela é o componente responsável por fornecer a energia necessária para todos os outros componentes. E é basicamente isso. É, vamos passar Hugo, aqui agora para a placa-mãe. Hugo, Hugo disse que levantou a mão aí. Já Pode baixou, perguntar. já baixou já. Mas Placa-mãe, aqui vai lá, rapidão. Marcos. Sobre o selo 80 Plus, ele basicamente significa que ela vai entregar 80% daquela voltagem que ele tá falando na caixa. Pra quem não sabe. Entendi. É muito bom também. Vai lá, A Marcos. placa-mãe é o componente mais importante, pois ela comporta todos os outros componentes e possibilita a conversação entre eles. Como a gente falou, na hora de escolher o processador, a memória RAM, você escolher HD, SSD, se ele vai ser um SSD SATA ou NVMe, ou se vai ser qualquer outro tipo de armazenamento que tenha sido criado ou que existe no momento, é importante você saber qual placa-mãe você vai utilizar. Por quê? Porque a placa-mãe é onde ela vai estar comportando esses componentes. E, por exemplo, uma placa-mãe ela tem o socket do processador que eu mencionei lá atrás, e com isso, com esse socket é que você vai comprar o processador que você quer. É claro que você pode escolher o processador primeiro e depois procurar a placa-mãe baseado no socket daquele processador. Aí existem algumas placas-mães que são mais baratas, umas placas-mães que são médio, outras caras, e existe umas placas-mãe que é desconfiável. Ela vai funcionar, mas por um período de tempo ali, né, não muito recomendado. No caso, levando aí em exemplo o PC do Eric, que ele tem um Ryzen 5, o comum de vir nos Ryzen 5 que você compra pronto é uma A320M. Eu acho que dificilmente vai vir outra placa-mãe acima disso, que é a placa-mãe mais básica para comportar ali os processadores da linha da AMD Ryzen com socket AM4. Enquanto do da Intel, eu acho que também é o A320M, eu não lembro agora, mas eu sei que tem a B350M, que é uma placa-mãe bem superior um pouquinho, que também tem o socket AM4 que você pode comprar. E você tem que ver também. É só isso mesmo. Vai, Luiz, complemente. Só para complementar aqui, a placa-mãe de computador, no caso, ela é muito versátil, volátil. Você pode tirar seu processador, você pode tirar, trocar sua memória RAM, sua placa de vídeo. Mas, por exemplo, em muitos notebooks e na maioria dos celulares,
sua placa-mãe, ela é a placa do circuito que é tudo integrado. Sua memória RAM integrada, seu processador integrado, você não pode tirar e trocar. Tanto que quando o processador queima, ou a memória, algum chip queima, ele é muito mais caro de consertar quando você leva no técnico do que um computador. Porque o computador é simplesmente trocar a peça que queimou. No celular a gente tem que descolar a peça, fazer eu esqueci como é o nome, mas você. É o processo que você tira o chip da placa-mãe e bota outro por cima. Sabe o nome, Marcos? É o chip soldado, se for, acho que é rebound. É, rebound. Você tem que tirar o chip, botar certinho e é muito complicado, por isso que é muito mais caro. Por isso, Mas. Hã? não, eu ia dizer, eu ia só complementar que tu comentou aí sobre chips que é colado na placa-mãe, tem para computadores também. Não é comum, muito comum hoje em dia, já foi no passado. No passado era muito comum você ver isso com Celeron, existe muito Celeron e AMD Vision que eram colados na placa-mãe e não era possível a troca, a não ser por rebound, mas para você fazer rebound você não colocava um processador novo, você normalmente pegava um processador que não era muito usável, que tinha sido descartado e trocava. Mas não é muito recomendado, pode acabar prejudicando ali o desempenho. Continuando. Pronto, vamos lá. Agora a gente vai terminar essa parte aqui, já que o tempo está curto, sobre periféricos. O que são os periféricos? Eles são basicamente tudo aquilo que a gente encaixa no computador. Que a gente pode tirar, colocar, também conhecidos como dispositivos de entrada e saída. A gente pode tirar, colocar e geralmente eles não precisam reiniciar o computador. Como está escrito aqui, os periféricos são componentes que podem ser retirados e colocados de forma simples. E a maioria a gente não precisa reiniciar, como eu falei. O primeiro que a gente tem aqui é o teclado, que o teclado ele é onde a maior parte da nossa inserção de dados ao computador acontece. No caso do celular, não é o teclado, mas a gente, por meio do adaptador de USB para USB, mini USB ou USB-C, a gente pode colocar um teclado diretamente no celular. Mas no celular a gente usa o touch, né? O touch, ele tem na tela aparece o tecladinho e a gente vai escrevendo. E é basicamente a mesma coisa. Você quer falar, Marcos? Não, não, pode continuar. Essa parte é bem simples. Lembrando que periféricos também você pode ver, eu não sei se tu comentou, eu acabei me dizendo aqui, que eles podem ser chamados também de dispositivos de entrada e saída de Sim, dados. sim, eu falei. Sim, que bom, então é só isso mesmo. Pronto. E o mouse? Fala aí, Marcos. Bom, o mouse é o responsável por fazer a interação do usuário com o computador por meio da interface do usuário UI. Ou seja, ele meio que vai fazer com que você, entre aspas, e abstratamente e imaginariamente, toque nos programas. Entendeu? Que vai fazer com que você possa executar aqueles programas através de um toque. Você não vai tocar no programa, porque um professor comentou uma vez que se você estiver tocando em um programa, você tem que parar de usar drogas. É isso. Então, meio que você vai tocar no programa através do mouse, mas só que não é o tocar exatamente. Entendeu? Você vai interagir com ele por isso mesmo. Pode continuar. Novamente, a gente consegue usar o mouse também no celular, pelo meio do adaptador, mas a gente usa o toque mesmo. A gente pode diretamente tocar na tela e o sistema operacional do seu celular ele vai identificar no que você tocou e abrir a opção que você clicou. Aí vamos lá, a próxima parte é periféricos tela. A tela é o que mostra as informações que a gente está executando no computador ou no celular. O processamento da placa de vídeo é enviado e mostrado de forma em imagem ou vídeo na tela. Ou seja, aquilo que eu falei, a informação ela sai da HD, vai para a memória RAM e depois para o processador, e o processador decide se ela vai ser processada por ele ou pela placa de vídeo. E depois essa informação da placa de vídeo é enviada para a tela. E a gente consegue ver. Tem alguma coisa para falar, Marcos? Não, meu microfone tá ativado? Não, por enquanto. Pronto, Pode então continuar. vamos lá. Por último, a gente tem esses cinco que eu separei aqui, mas a gente tem muitos outros. Só para falar o do meio, que é esse coisinha de fone de ouvido aí, ele eu quis mostrar em duas coisas ao mesmo tempo. Que o microfone, o fone de ouvido, a caixinha de som, eles também são dispositivos de entrada e saída, periféricos. E também os adaptadores, como eu falei, adaptador de C para mini USB, USB-C.
tudo bem, Marcos? Morra não. Relaxa, professor. Os adaptadores de USB para USB-C, de fone de ouvido e etc. O primeiro ali da esquerda, ele é uma entrada que a gente vocês talvez não conheçam muito bem, mas ela é a entrada MIDI. Atualmente ela não é mais aquela entrada, ela pode ser usada como USB também. Mas o que é essa entrada? Ela é a entrada para dispositivos virtuais, instrumentos virtuais. Ou seja, teclado musical virtual, guitarra elétrica, esse tipo de coisa. Deixa eu tentar lembrar o que significa MIDI. Se eu não lembrar, eu vou passar. MIDI significa musical interface dispositivo. Eu esqueci, mas é alguma coisa assim. Musical interface é alguma coisa. Fale sobre os outros aí, Marcos. Bom, aqui nós temos o pendrive na direita, que é um dispositivo de entrada e saída, é um periférico, mas é um dispositivo também encontrado quanto de entrada e saída. Isso significa que você vai transitar os dados dele tanto para dentro dele, como você vai tirar os dados dele. Só para falar aqui rapidinho, o pendrive ele também é um dispositivo de armazenamento, ou seja, você pode usar ele como armazenamento interno, você pode instalar aplicativo nele, executar direto no computador, no celular, etc. Isso. Tem também ali o de baixo ali na esquerda, se eu não me engano, é um adaptador Wi-Fi, não é isso, Luiz? Sim, pode ser tanto Que Wi-Fi quanto Bluetooth. e também acho que ele pode intensificar o sinal do Wi-Fi, caso você tenha um notebook aí, que rotear, no caso, rotear o sinal do Wi-Fi, também ele pode ser usado para isso. E temos um controle de Xbox One. O Mas Xbox poderia ser, só para exemplificar, poderia ser qualquer controle. é Volante, esse tipo de coisa que a gente usa para jogar os jogos eletrônicos. isso. Acho que só isso mesmo. É só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem os softwares, a gente tem que passar aqui bem rapidinho porque o tempo tá curto. Vamos lá, Marcos, vai lá. Qualquer coisa a gente pode deixar para amanhã. Sim. Ó, aplicativos e programas. Esse tipo de software é basicamente os programas utilizados para aplicações do SO que não estejam ligados com o funcionamento mesmo. Para que esses programas possam ser desenvolvidos, é necessário a utilização de linguagens de programação como PHP, o JavaScript, que também é conhecido, não é muito conhecido, mas caso vocês vejam por aí, é conhecido como ECMAScript, o C Jogo da Velha, que algumas pessoas chamam de C Sharp e o C++, entre outros. Ou seja, para que você possa fazer o programa e que ele rode no computador, o computador precisa entender o que vai fazer. Para isso, você utiliza uma linguagem de programação, que normalmente ela é de alto ou baixo nível, isso a gente vai explicar depois, mas normalmente ela é de alto nível, e com isso, quando faz a comunicação lá com o processador e tem toda aquela tem uma decifração ali no meio, o processador entende e executa o programa. Pode passar, Luiz. Pronto. Agora só vamos a alguns exemplos aqui de software, de aplicativos. A gente tem esses programas comuns, que é o que a gente pode usar no dia a dia, seja para fazer uma atividade, para uma planilha, etc. A gente tem o Word, que é da Microsoft, o Excel também é da Microsoft, e o bloco de notas. Que a gente pode só abrir, escrever qualquer coisa que a gente quiser e salvar um arquivo novo. Programas para desenvolvimento, que a gente talvez use nas últimas, na penúltima e antepenúltima aula, que é o JetBrains e o Visual Studio Code. Com ele a gente utiliza por meio da linguagem de programação, a gente cria aplicativos, cria sites, etc. E agora vamos para o último, que é os jogos, que é sinceramente minha parte favorita. A gente separou aqui, né, 3 jogos. Dark Souls, que Melhor jogo de todos os tempos. ele recebeu o prêmio atualmente de melhor jogo de todos os tempos pela Golden Stick, se eu não me engano. Zelda Breath of the Wild, que ele também é um jogo favorito. Também muito bom. Também é muito bom, sim. Ele ganhou o melhor jogo do ano em 2017. E é da Nintendo. E o último ali que tá pra lançar no ano que vem, que é o Elden Ring, que eu não me aguentei, eu já comprei também. E quando lançar eu vou jogar. E é isso. Os jogos eles servem puramente pra entreter a gente. E são softwares que servem só pra isso. Que a gente pode perder nosso tempo jogando e se entreter. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Rapidão aí que o tempo tá acabando.
Não, por enquanto não. Acho que é só isso mesmo. Só se o pessoal aí tiver alguma Pronto. pergunta. Então, eu acho que acabou o slide. Passa aí a atividade. Pronto, eu vou mandar a Pessoal, atividade o aqui tempo para tá vocês. curto aqui, a gente não quer enrolar muito, mas A obrigado gente vai por todo mundo que participou, que falou aí, Eric, a Bruna, o Vitor. É, aí e é isso e aí. voltem. E voltem amanhã. Amanhã, Qual é a programação de amanhã, Luiz? amanhã a gente vai falar sobre redes de computadores, sobre como é que Vocês funciona o ainda roteador. vírus e tal? Hã? Oi? Vocês vão falar sobre vírus e tal, não? Então, era pra falar hoje, né? Mas não deu tempo. A gente fala amanhã. Amanhã. Deixa anotado Amanhã a aí que gente vai. a gente toca no assunto de É, novo. droga. É, é porque cada dia a gente está abordando um assunto diferente. Hoje não deu tempo a gente abordar tudo completo, porque se a gente fosse abordar, iria levar um pouquinho mais de tempo do que 2 horas. Então, algumas coisas Sim. a gente deixa para o dia seguinte e tal, vai até dando. Acho que amanhã, redes de computadores, acho que dá para pegar um pouquinho de vírus e outras coisas. Manda aí no chat, Marcos, a atividade. Atividade 2. Atividade do Pronto. dia hoje, lembrando que a atividade a gente tá marcando com presença. Quem fizer, a gente tá marcando aqui no nosso caderninho. E é isso aí. Obrigado por todos vocês que participaram e se quiserem ir embora já, podem ir já acabou. Valeu, Eric, valeu, Bruno, valeu, Vitor, valeu, Anderson, valeu todo mundo. É nóis.